Pronto. Bom dia, pessoal. Gravação está autorizada. Veja bem, hoje nós veremos nessa aula de física algumas aplicações das leis de Newton, tá? Hoje nós veremos, né? Aula passada nós tratamos do plano inclinado, das máquinas simples, e hoje vamos tratar dos movimentos curvilíneos, né? Quando o corpo descrever uma trajetória curvilínea. Veja que nós tivemos uma aula sobre movimento circular, tivemos a aula sobre lei de Newton, a aula sobre plano inclinado, e hoje, dando fechamento a esse pacote, né, esse combo aí, né, a gente vai fechar com a aplicação das leis de Newton no movimento circular, tá certo? Então, vê só o que tem para a gente aqui hoje. Então, vê só. Então, quando a gente vai tratar de uma trajetória circular, a gente vai ter que prestar atenção que vai sempre existir uma força radial, certo? E a radial é aquela que vai apontar para o centro, aquela que passa pelo raio, e ela vai sempre ser orientada para o centro da circunferência. Esta força, ela vai receber o nome de força centrípeta, tá certo? Já logo no primeiro slide, a gente vai diferenciar o que é força centrípeta do que é força centrífuga. Tá certo? A força centrífuga é uma força fictícia. Para quê? Para que a gente consiga entender o que é a força centrípeta. Tá certo? Porque a força que existe, a força real, é a força centrípeta, que ela aponta para onde? Para o centro da trajetória. Mas qual é a consequência dessa força? É empurrar você para fora. Então, quando você está no interior de um carro e esse carro ele faz uma curva para a esquerda, você é arremessado naturalmente para o lado da direita. Certo? Quando o cara que anda de moto, ele vai entrar numa curva, ele tem que deitar, inclinar a moto um pouco para, né, para o dentro da curva. Por quê? Porque a força centrípeta, apesar de apontar para dentro, ela vai empurrar o cara para fora. Como é que a máquina lavadora funciona naquela fase da centrifugação? Veja que o nome é centrifugação. Quando ela começa a girar, a força centrípeta vai sempre apontar para o centro, mas a roupa vai ser comprimida para as laterais. Né? E essa compressão nas laterais vai forçar que a água saia. É como se a água tivesse sido torcida, né? Só que ela vai ser apertada, vai ser espremida contra a parede para que a água saia. Certo? Então, aí tem um exemplo aí desse balde, né? Esse balde cheio d'água. Se você rotacionar esse balde a uma certa velocidade, essa água ela não cai. Por quê? Porque a força centrípeta ela aponta para baixo, mas ela empurra o corpo para cima, no sentido contrário. Aí você lembra lá de lei de Newton, força resultante é igual a M vezes A. Grava isso. Em toda a trajetória circular, curvilínea, a minha força centrípeta, ou desculpa, a minha força resultante, ela será a minha força centrípeta. Grava isso aí que vai ajudar na hora de decorar os casos particulares que a gente vai ver em seguida. E V ao quadrado sobre R, a gente aprendeu lá em movimento circular, isso aí é a nossa aceleração centrípeta. Certo? Então, se você já aprendeu o que é a aceleração centrípeta, basta apenas multiplicar pela massa e aí você calcula a força centrípeta. Vamos agora, diante desta fórmula, que é a única fórmula que nós temos, aplicar em alguns casos particulares. O primeiro caso particular é quando o carro ele exerce uma curva. Certo? Então, se a gente vai fazer uma questão sobre isso, tá certo? Então, imagine que você está analisando o carro, executando uma curva, tá certo? E aí, se você analisar o pneu do carro, aí você tem aqui para baixo o peso, para cima tem a normal. Aí, ó, para dentro tem a minha força centrípeta, tá certo? Então, se a minha força centrípeta aponta para dentro, o que acontece? Ela vai forçar o carro a derrapar na pista.
Então, para que o carro não derrape, vai ter que surgir aqui uma força devido ao contato, à aderência do pneu com o piso, que a gente chama de força de atrito. Então, para que esse carro não derrape, a minha força centrípeta tem que ser igual à minha força de atrito. Por isso que em algumas situações, quando a pista está molhada, esta aderência entre o pneu e a pista ela é reduzida, então você tem que andar com a velocidade um pouco mais baixa para poder completar a curva sem sofrer algum tipo de acidente ou algum susto durante o movimento. Então, vê só. Então, aqui, quando eu vou trabalhar com a força, uma curva plana, certo? Você vai ter que a minha força centrípeta é igual à força centrípeta. Precisa decorar isso? Não. Você não já sabe desenhar o diagrama das forças? Então, quem já sabe fazer aquele processo que hoje eu vou fazer de novo, para variar, a gente vai trabalhar. O segundo caso que a gente pode analisar, aí pronto, aí sim, ó. Aí eu tenho uma curva sobrelevada, não tenho uma pista plana. Ou seja, aquelas corridas de corrida, pista de corrida da Fórmula Indy, de Indianápolis. Essas curvas, elas têm uma certa inclinação para quê? Para aumentar a aderência do carro na pista, certo? Para poder partir 2, 3 carros numa mesma curva, tá certo? Então, quem é a minha força centrípeta? É a minha força resultante. Sempre a força centrípeta ela será a minha força resultante. A parte mais importante da aula é gravar isso. A força centrípeta será sempre igual ou correspondente à minha força resultante. Então, minha força resultante é a soma vetorial deste vetor com esse vetor. Se você fechar o triângulo aqui, ó, e souber que esse ângulo aqui é θ, você calcula seno, cosseno, tangente e determina as outras variáveis, sem estar precisando decorar a fórmula. Tá certo? Lembrando, se você encontrar, que geralmente em física vai aparecer triângulo, retângulo, quais são as funções que você vai usar? Seno, cosseno, tangente de θ e Pitágoras. A ao quadrado igual. Né? Apaguei aqui sem querer, vamos lá. Ó, triângulo, retângulo, grava isso para matemática também. Eu tenho a função seno, a função cosseno, a função tangente e Pitágoras. E se for um triângulo qualquer, um triângulo sem ser retângulo, aí você tem o quê? A lei dos cossenos e a lei dos senos. Bom, então qualquer questão que apareça vai resolver dessas duas formas. Para a física, 90% das questões vai recorrer em função do triângulo retângulo, e aí você vai usar essas 4 opções para calcular aquilo que está faltando para calcular o que a questão pede. Se for uma questão um pouco mais complexa, aí a saída é usar a lei dos cossenos, tá certo? Vamos seguir. Aqui é importante, pessoal. Pessoal, quando eu passo por uma lombada, né, ou subo a montanha, vê lá, para baixo eu tenho uma força-peso e tenho uma força centrípeta. E para cima eu tenho a normal. Então, o que acontece? Se a minha força centrípeta ela é maior do que, desculpa, se ela está apontando para baixo, a minha força resultante vai ser igual à minha força centrípeta, que vai ser igual ao peso menos a normal. Por quê? Você pega o que está apontando na mesma direção da força centrípeta, menos o que está apontando na direção contrária. Então, N vai ser igual à força centrípeta mais o peso. Gente, isso aqui é importante porque nessa situação, essa força normal, a gente chama de peso aparente. Tem algumas questões que a questão quer saber, durante uma trajetória, o corpo ele vai aparentar estar mais pesado ou mais leve? Ou seja, se N maior que P, mais pesado, aparentemente, que o peso dele não muda, mais pesado. Se N for igual ao P,
Aí eu digo que é o peso real. Peso real. E se a minha normal for menor que o peso, se a minha normal for menor que o peso, eu diria que o meu peso é menos pesado. Então, grava, porque quando a questão não cai o problema matemático, certo? O que acontece? Ele pega essa parte teórica, principalmente nas questões de globo da morte. Quando tem aquele globo e ele gira. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que, se a minha força centrípeta aponta na direção do peso, é peso menos normal. Vamos ver o caso lá embaixo. Vamos ver o caso, você passa aqui uma depressão. Então, vê só, aí a minha força centrípeta, ó, tá aqui em cima, ó, aponta para cima. Então, vai ser quem? Força centrípeta vai ser igual a normal menos o peso. Então, a minha normal vai ser igual a minha normal vai ser igual a quem? A força centrípeta mais o peso. Normal menos o peso. Pronto, né? Por aí, né? Então, aqui eu fico mais pesado e lá em cima, eu acho que tem um erro de digitação aqui. Aqui é um negativo, tá, gente? É um negativo. Espera aí, deixa eu corrigir aqui. Porque aqui, ó, deixa eu só corrigir aqui. Na hora de fazer... Aqui, ó, vamos corrigir aqui. Então, aqui ficaria normal igual a força centrípeta menos o peso. Então, aqui, quando eu estou passando por cima, eu me sinto mais leve, né? E por aí vai. Só colocar na ordem certinha aqui. É o peso menos a força centrípeta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Agora, no globo da morte. A diferença agora, veja que aqui embaixo a situação é a mesma, né? No ponto C, é a normal menos o peso, a minha força centrípeta. Por quê? A minha força sempre aponta para o centro. Então, é o que aponta para o centro menos o que aponta para fora. Então, são esses casos aqui particulares, no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. Eu vou chamar a atenção para o ponto A, porque o ponto A é o ponto crítico. Esta questão aqui, galera, quando cai na prova, ela cai junto com energia. Tá certo? Aí a gente pode fazer essa questão também por energia mecânica, mas a gente não viu aqui energia mecânica, eu não vou tratar disso agora. Mas ele quer saber qual é a velocidade mínima que o motociclista tem que ter para que ele não caia. Para ele não cair, a situação limite é quando a normal vai ser igual a zero. Porque normal é igual a zero, ele perde o contato, ele vai cair. Tá certo? Então, no ponto A, eu tenho normal mais peso, as duas estão apontando na mesma direção, e no ponto C, é normal menos o peso. O que vem primeiro é aquilo que está na direção de FCP, e o que vem embaixo é o que está apontando na direção contrária. Não precisa decorar nada disso, que a gente vai fazer cada questão dessa, tá certo? Aí na questão vocês anotam com calma. Questão de pêndulo. Tá aí só para vocês ficarem no resumo de vocês, mas a questão do pêndulo, se vocês pararem e analisarem, é a mesma coisa, né, do plano inclinado, né? Aqui tem aqui, ó. Aqui está a minha força resultante. Tá certo? A minha força resultante, que vai ser a minha força centrípeta. Tá certo? E aqui o pêndulo cônico, é aquele pêndulo que ele gira ao redor. Esta é a questão mais difícil cair na prova, né? Mas tudo bem, certo? A minha força centrípeta é exatamente essa força aqui, ó, que aponta para o centro, que é esse TX. Então, TX é a minha força centrípeta e o TY igual ao peso.
grava que toda questão de dinâmica, tá certo? A pior questão dinâmica você faz, você vai dividir a questão em duas. Uma para analisar no eixo X e a outra, que é a outra parte, para analisar no eixo Y, tá certo? Para facilitar a resolução. Isso eu estou falando para as questões mais complexas. Baseado nisso, vamos trabalhar nas questões naturais para ser cobradas em Enem, tá certo? É o seguinte, ó, um carro passa por uma elevação na pista com velocidade de modo constante igual a 10 km por hora. A elevação corresponde a um arco de circunferência de raio igual a 10. De raio igual a 5, perdão. Centrado no ponto O. Considerando o carro como uma partícula material, qual a sua aceleração centrípeta em quilômetros por hora? Vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Então, nesse ponto lá em cima, né? Ele quer em qualquer ponto, né? Em qualquer ponto, eu tenho que ir apontando para o centro. Eu teria minha força centrípeta. Claro que você teria a força peso, a força normal. Mas quem é a força centrípeta? Força centrípeta é igual a M vezes a CP. Tá certo? A CP. O que é que eu tenho de dados aí? Ele diz que a minha velocidade vale 10. V igual a 10 km por hora. A questão fala que o raio da curva vale 5 metros. O que é que eu tenho mais? Somente. Certo? Ele quer saber quanto é que vale a sua aceleração centrípeta. Vamos lá. Gente, eu tenho que a minha força centrípeta, deixa eu só apagar aqui que ficou feio o igualzinho. M vezes o ACP. Só que ACP é igual a velocidade ao quadrado sobre R. Sobre R. O que a gente tem que prestar atenção é que eu tenho que compatibilizar as unidades. Eu tenho a velocidade em quilômetros por hora e o raio em metros. Aí alguém pode perguntar, então passa logo para metro. Mas vê só, ele quer a resposta em quilômetros por hora. Então, vou fazer o contrário. Vou transformar 5 metros em quilômetros. Para transformar metro para quilômetro, tá certo? Eu vou dividir por 10, ou por 10 não, por 1000, ou multiplicar por 10 a menos 3. Então, 5 metros é igual a 5 vezes 10 a menos 3. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que 10 ao quadrado sobre 5 vezes 10 a terceira, a menos 3. Certo? A menos 3. O que é que eu faço agora? Em cima vai ficar 100. Embaixo eu tenho 5 vezes 10 a menos 3. Aí eu posso dividir 100 por 5, vai ser igual a 20 sobre 10 a menos 3. Aí eu vou olhar as respostas que eu tenho. Né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui, ó, esse 10 a menos 3, quando passar para cima, fica positivo. Esse inverte o sinal. Então, 20 vezes 10 a mais 3. Isso aqui vai ser igual a 20.000 quilômetros por hora ao quadrado. Então, veja o quem chegou aqui. Certo? Então, veja que a gente só aplicou a definição da aceleração centrípeta. Aí, anota aí. A aceleração centrípeta, ela altera a direção
e sentido do vetor velocidade. E a aceleração tangencial, que nesse caso não tem, altera o módulo do vetor velocidade. Na primeira aula, a gente fez esse resuminho, tá certo? Do vetor velocidade. Certo? Então, nesse caso, como a velocidade é constante, a tangência é zero, só tem a centrípeta. Tá certo? Então, lá na aula 1, o link está descrito da aula, está lá no canal do YouTube, na playlist do projeto, tá certo? Vocês podem assistir tanto a aula 1 quanto a aula 2 e a aula 3. Quem perdeu alguma aula, vai lá e assiste. Quem não tem o link, depois entre em contato comigo no privado, que eu direciono lá para o canal. Vamos lá, questão 2. Diz, um dos fatores que influem no desempenho de um carro de Fórmula 1 é o efeito asa, porque o efeito asa, ele tem o efeito de colar o carro no chão. Colando o carro no chão, aumenta a normal. Aumentando a normal, aumenta a força de atrito, aumenta a aderência do carro para percorrer grandes velocidades. Por isso que quando o carro de Fórmula 1 perde o bico, e ele não pode andar correndo, por quê? Porque senão o ar entra por baixo do carro e o carro ele levanta voo. É o princípio porque o avião voa. A pressão embaixo vai ficar maior que a pressão em cima e o carro levanta voo. Certo? Então, um dos fatores que influem no desempenho de um carro de Fórmula 1 é o efeito asa. Esse efeito, que pode ser mais ou menos acentuado, surge da interação do ar com a geometria do carro. Quando se altera o ângulo de inclinação dos aerofólios, surge uma força vertical para baixo, de forma que o carro fique mais preso ao solo, ele fica grudado ao chão. Considerando que um carro com efeito asa igual ao seu peso, coeficiente de atrito estático igual a 1,25 entre pneu e asfalto e G igual a 10, esse carro pode fazer uma curva plana de raio de 100 sem deslizar com que velocidade máxima? Então, quando você está numa estrada e pega velocidade máxima, cuidado, curva acentuada à frente. Aí ele diz a velocidade que você tem que percorrer. Então, vamos lá. Então, vamos analisar a primeira coisa, né? Então, ele fala aqui, deixa eu só anotar os dados aqui. O peso, a força de atrito, né? A força de... Né? Aqui tem um pneu, aí aqui para baixo eu vou ter o peso, para cima eu vou ter a normal, para o centro eu vou ter a minha força centrípeta, aquilo que a gente fez, não precisa decorar aquela fórmula. E aí para dentro aqui, ó, também vai ter a força de atrito. Oxe, por que para dentro? Porque a tendência do carro é escapar. A força centrípeta aponta para dentro, mas joga o cara para a esquerda. Então, para que ele não escape, a minha força centrípeta tem que ser igual à minha força de atrito. Pronto. Quem é a minha força centrípeta? A gente acabou de ver hoje. MACP. Quem é a minha força de atrito? Mi vezes a normal. Quem é normal? Aí você vai para o eixo vertical. Ó. Normal vai ser igual ao peso. Então, M vezes ACP igual a Mi vezes quem? MG, que é o peso. Lembrar que peso é igual a MG. Ó, M de um lado cancela com M do outro. Ou seja, não precisa decorar, não precisa ser informado o peso. Quem é a seleção centrípeta? V ao quadrado sobre o raio. Igual a quem? A Mi vezes G. Aí tem alguns alunos que decoram essa fórmula. Velocidade é igual a raiz quadrada de R Mi G. Não precisa decorar a fórmula. Certo? Decora outras formas que caem com mais intensidade. Aprende como chego lá. Então, aqui, quanto é o meu então, raiz quadrada, quanto é o raio? Aí vou voltar aqui para o raio.
o raio vale 100 metros. 100 metros, 100 metros. Vezes o mi. O mi foi dado que vale 1,25. 1,25. E a gravidade vale 10. Então, faz essa continha, eu vou ter quanto? Vou ter raiz quadrada de 125 vezes vai dar 1.250. 1.250. Quanto é que vale a raiz quadrada de 1.250? Deixa eu calcular aqui quanto é que vale isso. Calculadora. Abri o calendário, desculpa. Calculadora. Alguém calcula rápido aí, por favor, coloca aí no chat. 1.250 raiz quadrada vai dar 35, alguma coisa. V igual a 35,35 35,35, né? Pronto. Se eu multiplicar isso por 3,6, tá certo? Vezes 3,6, eu vou encontrar 127, alguma coisa, quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Esta é a minha velocidade máxima que eu posso desenvolver ao entrar nesta curva. Certo? Velocidade ao quadrado, o raio 100, o mi, se eu não copiei errado, é 1,25, certo? E a gravidade vale 10. Certo? Vamos lá, vamos seguir. Questão 3. Pronto, essa questão 3 é outra típica de cair em prova, tá? É o princípio de funcionamento da máquina de lavar roupa. É um brinquedo chamado de rotor. Em um parque de diversões, existe um brinquedo chamado rotor, constituído por um cilindro vertical de raio 2. É mantida comprimida contra a parede do rotor sem escorregar. Ó. Se ele não escorrega, tá certo? Ele não vai nem descer, nem vai subir. Então, aqui, ó, o que aponta para baixo é o peso e para cima vai ser a nossa força de atrito. A minha normal está para cá, tá vendo? Minha normal sempre forma 90 graus. E a outra coisa que aponta para dentro é a minha força centrípeta. É a minha força centrípeta que vai comprimir o cara contra a parede para que ele fique colado na parede para que ele não caia. Então, ele manda usar π ao quadrado igual a 10 e ele pede saber qual é o menor coeficiente de atrito entre a parede e a pessoa. Então, vamos lá. Então, aqui, para o centro, eu tenho a força centrípeta, eu tenho também a normal, para cima eu tenho a minha força de atrito e para baixo eu tenho a minha força peso. Como ele não vai cair, eu sei que a minha força resultante no eixo Y é igual a zero. Ele não vai escorregar. Então, vou ter que a minha força peso vai ser igual a minha força de atrito. Quem é a força peso? Mi, ou mg. Quem é a força de atrito? Mi vezes a normal. Cuidado que, nesse caso, a normal não é igual ao peso, porque a normal está no eixo X e o peso está no eixo Y. Aí, vê só, para calcular o mi, eu tenho que calcular primeiro a normal. E a normal eu vou calcular onde? No eixo Y, no eixo X. Então, vai para o eixo X. Eixo X, a minha força resultante é igual à minha força centrípeta. Então, aqui eu tenho que a minha força centrípeta é igual a normal. Porque as duas apontam aqui para dentro. Então, o que acontece? No lugar da normal, eu vou colocar a minha força centrípeta. Então, mg igual a quem? Mi vezes força centrípeta. Quem é força centrípeta? mg igual a mi vezes m vezes v ao quadrado sobre l.
Agora sim, ó. M cancela com M. Então, aqui eu tenho o quê? O que é que ele quer que a gente calcule? Ele quer que o raio vale 2 e o período, ó, ele deu o período igual a 2. Vê como essa questão completa. Se o período é igual a 2, é porque o movimento ele é circular uniforme. Então, V é igual a 2πr sobre T. 2πr é ΔS e T é o período. Ó, isso aqui, ó, é o ΔS. Então, vamos lá. Então, substituindo, ficaria 10 igual a mi igual a quem? Aqui ficaria o R embaixo, né? E aqui em cima ficaria 2 de período. E aqui ficaria 2πr. Eu vou já colocar o valor, né? Porque fica mais fácil para o aluno já trabalhar com os valores. Certo? Deixa eu calcular aqui o valor aqui de cada parte, ó. Aí fica menos uma coisa para calcular. V vai ser igual a 2π vezes 2 sobre 2. 2 cancela com 2, V vai ser igual a 2π. 2 igual a 2π. Pronto. Então, no lugar desses valores aqui, eu já vou colocar o valor de V. Ok? Fica menos letra. Tá com mau contato aqui na prancheta, mas tudo bem. Pronto. Aqui vai ficar, lembrando que é ao quadrado, 2π elevado ao quadrado sobre 2. Esse 2 eu posso passar logo para lá, ficaria 20 igual a mi vezes 4π ao quadrado. Só que a questão mandou usar π ao quadrado igual a 10. A questão fala que π ao quadrado igual a 10. Então, mi vai ser igual a 20 sobre 40, que vai ser igual a 0,5. Gente, essa questão pode fazer uma estrelinha, tá certo? Porque ela mescla vários tópicos para se cobrar numa prova de Enem. Né? Ele cobra o conceito lá de MCU, que é o movimento periódico, juntamente com a lei de Newton. Tá certo? Então, é uma questão que, quando cai em prova, não é todo mundo que acerta. Tá certo? Não é todo mundo que acerta. Vamos seguir. Outra questão aí, ó, envolvendo. Veja, eu escolhi 6 questões onde vai englobar todos os tipos de questões que podem aparecer em prova. Eu só não coloquei aí a questão de pêndulo, porque pêndulo, eu reviso isso quando analisar MHS, o movimento ondulatório, e nem coloquei a questão do do pêndulo cônico. Vamos lá. Então, outra questão aqui, ó. A figura abaixo, uma esfera de massa 2 kg, descreve... Essa é outra típica para cair no assunto chamado estática. Esta é uma questão típica cair em estática. 2 kg descreve sobre a superfície plana, lisa quer dizer sem atrito, um movimento circular. A esfera está ligada através de um fio, a massa de 10 kg, que permanece em repouso. Repouso, força resultante igual a 0. E com velocidade da esfera igual a 10. Então, sendo G igual a 10, calcule o raio da trajetória. Opa, vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou começar de baixo para cima. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho peso para baixo e tenho a tração do fio. Já que esse bloco fica parado, a tração vai ser igual ao peso. Esse fio aqui, ó, vem bater aqui. Então, essa tração aqui vem para cá. Ó. Aqui para cima eu teria normal, para cá eu tenho peso, e para cá, por exemplo, também tem uma força centrípeta. Então, nesse caso, a minha força centrípeta ela vai ser igual à minha força de tração. Por quê? Porque são as duas que apontam para o centro. Ah, professor, precisa fazer aqui alguma coisa na vertical? Não, por quê? Porque não tem atrito. Tá certo? Não tem atrito, então tem que ser calcular normal. Então, quem é força centrípeta? mv ao quadrado sobre r, que eu quero,
igual a quem? A tração é igual com o peso. É o pesão. É o peso de baixo. Então, quanto é a massa de cima? A massa de cima, ele fala que vale 2. E a massa de baixo vale 10. Então, vamos lá. Então, ficaria 2. A velocidade é quanto que ele descreve? 10. A velocidade dele é 10. 10 elevado ao quadrado sobre o raio que eu quero. Igual a massa 10 vezes G. 10 vezes 10, ó. Então, aqui ficaria 100G, ou 100R, igual a 2 vezes 100. 100 cancela com 100. Então, meu raio vai ser igual a 2 metros. 2 metros. Outra questão típica, mais fácil que a anterior, certo? Mas também envolvendo o quê? Leis de Newton e a parte de movimento circular periódico. Porque essa é melhor, né, Laís? Essa é mais direta, tá certo? E aquela outra, viu? Sem querer usar aquele ditado, nada é tão ruim que não possa piorar, ele podia perguntar em radiano. Aí você tem que lembrar que a grandeza angular, a grandeza escalar é igual à sua correspondente angular, decora isso, vezes o raio. Ou seja, V é igual a ômega R. S igual a teta R. E A é igual a gama R. Então, o que fica do lado de cá é a grandeza escalar. O que fica do lado de lá é a grandeza angular. E vezes o raio. Então, em vez de decorar as três, decora só essa. Essa aqui eu peço para decorar, porque cai muito em prova essa relação. Tá certo? Vamos lá. Olha a questão do globo da morte. Ó. Faz uma bolinha nessa questão aí, que é uma questão típica de prova. Ou cai a parte prática ou cai a parte teórica. Uma partícula de massa 2 kg percorre uma pista circular de raio 1, situada no plano vertical, como mostra a figura. No ponto mais alto, sabe-se que a velocidade da partícula tem modo igual a 4. Desprezando qualquer atrito, a força normal entre a partícula e a pista deve ser igual a quanto? Vamos lá. Então, vou até fazer aqui, que dá aqui fazer essa página aqui. Ó. Vamos lá. Então, o que você tem aqui? Então, lá em cima você tem o que para baixo? Peso para baixo. Normal para baixo. Força entre algo aqui. Eita, esse cara vai cair. Tá tudo apontando para baixo? Mas lembra que a minha força centrípeta, ela aponta para baixo, mas empurra o cara para cima. Então, a minha força centrípeta, ela vai ser igual a quem? A normal mais o peso. A normal mais o peso. Por isso que é a situação mais crítica. É a situação mais crítica, onde o esforço ele é mais forte. O que é que ele diz, né? O que é que ele diz aí? Ele fala aqui que a minha velocidade vale 4 e a massa vale 2. E o raio vale 1, então já anoto aqui. Velocidade vale 4, o raio e a massa. A massa vale 2 e o raio vale 1 metro. Quem for centrípeta, M V ao quadrado sobre R. Igual a normal, que ele quer, mais MG. Não dá para cortar massa aqui, tá certo? Porque só pode cortar se tiver em todas as parcelas. Então, ficaria M, que vale 2, vezes 4 ao quadrado, sobre o raio, que vale 1, igual a N, mais 1 vezes 10. Então, 2, né? A massa vale 2. Dez vezes 2. Então, daqui eu tenho que N vai ser igual a quanto? Ó, 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32. Menos 20, isso aqui vai ser igual a 12 newtons. 12 newtons. 12 newtons. Ok? 12 newtons, letra C, tá aqui. Beleza? Então, lembra aqui, tá? Sempre a minha força centrípeta é a minha força resultante. Então, se tá a minha força resultante vai ser igual a essa mais essa. Se fosse aqui embaixo,
Para cima eu tenho a minha normal, para cima tem a minha força centrípeta. E para baixo eu tenho a minha força peso. Como é que você faz? Força centrípeta é igual aquilo que aponta na direção da força centrípeta normal, menos o peso. Menos o peso. Tá certo? Beleza? Tem mais uma, tá? Vocês vão ter aula de redação, se eu não me engano, agora. Mais uma. Envolvendo agora a força elástica. Ó, eu coloquei força de atrito, eu coloquei normal, eu coloquei tração. Eu só não coloquei ainda questão envolvendo elétrica. Força, nem força elétrica, nem força magnética. Mas todas as outras opções, para servir como referência, tá aí para vocês. Tá certo? E é o seguinte, ó, numa situação esquematizada na figura, a mesa é plana. Vê, se a mesa é plana, não tem aquela história da curva sobre elevada. Perfeitamente polida. Se é perfeitamente polida, sem atrito. Você vai lendo a questão e já vai colocando informações. Tem mola, a mola tem massa desprezível, constante elástica, 2 vezes 10 a segunda, e como é natural, vale. Outro detalhe aqui, olha a deformação da bola, o tamanho inicial é 80 centímetros. Aí você olha para a constante, está em metros. Tem que usar 0,8 metros, tem que transformar. É aí que a gente erra a prova. A gente não presta atenção nas constantes. Se a esfera tem massa 2 kg e descreve uma circular uniforme, qual é o modo de sua velocidade tangencial? Tá certo? A tangencial é a minha velocidade linear e não a angular. Não dá para errar porque as unidades, metros, metros, metros. Tá certo? Vamos lá. Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem aqui para baixo o peso, para cima tem a normal, para cá tem a força elástica e aqui tem a minha força centrípeta. Não tem atrito, então provavelmente não vai precisar usar a normal. Vai ser trabalhar aqui, ó. Força centrípeta é igual a força elástica. Então, vamos lá. Então, visto isso, eu tenho que a minha força centrípeta é igual a minha força elástica. Força centrípeta que é mv ao quadrado, v ao quadrado sobre r. Cuidado para não colocar sobre 2, porque sobre 2 é energia cinética. E igual a força elástica é igual a K vezes delta X. O que é que ele deu? Ele disse que a minha posição da mola vale 80. Certo? 80. A minha deformação da mola é 80. E o meu tamanho depois da compressão é 90. Quanto foi que a mola distendeu? É só pegar a diferença. Delta X é 90 menos 80, que é igual a 10 centímetros. A minha deformação foi de 10, ó. O tamanho da mola natural é 80. Depois que ela gira, ela distende, ela aumenta. Passou a ser 90, então ela distendeu 100 centímetros. Vamos lá. Então, a minha massa vale 2. A minha velocidade, eu quero saber quanto vale. O meu raio, aí o meu raio é 90. Tá certo? Porque o raio é 90. É o tamanho final da bola. Então, só que como está em centímetros, 0,9 igual. Quanto vale a constante? 2 vezes 10 ao quadrado vezes 0,1. Kx. Então, aqui ficaria 2v ao quadrado. Esse 2 aqui cancela com esse 2. Igual a... Quanto é 0,9? Notação científica. 9 vezes 10 a menos 1 vezes 10 ao quadrado vezes 1 vezes 10 a menos 1. Ó. 10 a menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 cancela com mais 2. Esse 2 não tem mais, né? Que eu já cancelei aqui em cima. Então, ó. V vai ser igual a raiz quadrada de 9. V vai ser igual a 3 metros por segundo.
é a minha velocidade de rotação. Outra questão que também não é nenhuma dor de cabeça em cair na prova. A única que ele fez que daria mais trabalho é aquela questão do rotor. Ela é mais completa, mas as outras, todas elas são, se cair na prova, tem que acertar. A do rotor é a única que, se errar, está mais ou menos perdoado. Mas todas as outras não tem o que deixar passar. Tem que detonar, tem que matar. Certo? E para finalizar, eu sempre gosto de deixar uma frase motivacional ao aluno, né? Diz lá o seguinte, um filósofo dinamarquês diz: ferradura desse sorte, burro não puxava a carroça. Certo? Então, com essa frase filosófica, que se vocês quiserem ampliar a discussão na aula de filosofia, fique à vontade, tá? Mas nós ficamos por aqui. Desejo uma semana de bons estudos e semana que vem, nesse mesmo horário, né? Para quem acorda, né? Que eu nem peço para abrir a câmera para não ter, né, susto e passar 3 dias sem dormir, certo? Nós nos vemos daqui a uma semana. Vou parar a gravação. Olha, Laís está dizendo que ainda não dormiu ainda. Chegou da balada.